Olá, sou eu novamente, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre Jesus, o Senhor do Shabat, né? Sobre Jesus ser o Senhor do Shabat. Shabat é o mesmo que sábado, então dependendo da versão, minha versão tá Shabat, mas a sua versão pode estar sábado, tá? E sobre isso tá lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Também tá lá em Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao 28. E também tá em Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Tá falando sobre isso. Então vamos começar. Essa parte de Jesus, o Senhor do Shabat, ela acontece depois da pergunta sobre o jejum, né? Que é depois do chamado de Levi que a gente já viu. A pergunta sobre o jejum, a gente não vai ver sobre isso agora, porque tem uma parábola que Jesus fala lá. Então, eu vou deixar isso para trazer junto com quando a gente for ver sobre as parábolas. Eu achei que fica mais interessante assim, tá? Mas vamos lá. Em Mateus capítulo 12, versículo 1, fala assim: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. E Marcos 2:23 fala também: Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Em Lucas 6:1 também fala: Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Então, aqui basicamente está falando, nesses três versículos, está falando que no dia de sábado, Jesus ele estava com os discípulos dele e os discípulos dele estavam com fome, né? Então, eles passaram pelas searas e eles começaram a colher espigas e a comer. Gente, isso aqui não é roubo, tá? Eu pesquisei e em Deuteronômio 23 fala assim, ó. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Então, no tempo de Deuteronômio, né, no tempo lá antigo, eles poderiam passar pelos locais lá da casa dos outros e podiam pegar com as mãos, eles podiam colher, estava na lei que eles podiam colher, que isso não era crime na época. Mas eles não poderiam de forma alguma colher nada com a foice, pegar a enxada lá e colher nada da casa do outro. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. No sábado, Jesus estava passando pelas searas junto com seus discípulos, e os discípulos dele estavam com fome, então eles começaram a colher as espigas e a comer. Em Mateus 12:2 fala: Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. E em Marcos 2:24 também fala: Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados? Né? O que não é lícito aos sábados. E em Lucas 6:2 também fala: E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Né? Para a gente entender, né, o porquê que os fariseus eles falaram isso, lá em Êxodo 34:21 fala: 6 dias, isso aqui é uma lei, né? 6 dias vocês trabalharão, mas no sétimo dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Então, o sábado, né, para os judeus, é o sétimo dia, ou seja, o dia em que na lei eles precisam descansar. E mesmo se tiver tempo de arar ou de colher, não podem, tem que descansar, né? E foi exatamente isso que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Eles estavam com fome, então no dia de sábado eles estavam fazendo isso que a lei diz que não é para fazer, né? Que eles precisavam descansar, né? Falando que eles não podiam arar e foi o que eles estavam fazendo lá, colhendo. Então, por isso que os fariseus eles passam lá e eles perguntam a Jesus, eles questionam a Jesus: por que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado? Né? A gente consegue entender que é porque a lei falava que no sábado tinha que descansar e isso não podia fazer. Então, os fariseus eles questionaram. Em Mateus 12:3 fala: Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? E em Marcos 2:25 também fala: Ele lhes respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? E em Lucas 6:3 também fala: Jesus tomou a palavra e disse: Vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Então,
quando os fariseus eles questionam a Jesus e falam: por que que os teus discípulos estão fazendo algo que não é lícito fazer no sábado? Então Jesus responde a eles e pergunta a eles, né? Jesus responde a eles em forma de pergunta: vocês não leram o que Davi fez, né? Quando ele e os companheiros dele estavam com fome? Aí continuando, em Mateus 12,4 fala: Jesus continuando a responder aqui, a realizar a pergunta, né, aos fariseus. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães de proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes, em Marcos 2,26 também fala: como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães de proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E em Lucas 6,4 também fala: como entrou na casa de Deus e, pegando os pães de proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então aqui Jesus continua perguntando, né? Jesus perguntou anteriormente: vocês não ouviram, não? Ou leram, né, pelo menos, o que Davi fez junto com os companheiros dele quando ele estava com fome? Aí Jesus continua: ele entrou na casa de Deus e ele comeu os pães da proposição, qual não era lícito comer, só os sacerdotes que poderiam comer os pães da proposição. Então, Davi comeu e ainda ele ofereceu e deu para os seus companheiros que também estavam com fome, para eles comerem também. Então Jesus perguntou: vocês não ouviram falar sobre isso? Vocês não leram sobre isso que aconteceu? E em Mateus 12,5, Jesus continua falando: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Então Jesus continua perguntando: vocês também não leram que na lei aos sábados os sacerdotes no templo eles profanam o sábado e eles ficam sem culpa? E em Mateus 16, Jesus continua: pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo, né? Jesus ele estava se referindo a ele mesmo, né? Porque Jesus ele era maior que o templo, né? Ele era o próprio Filho de Deus. E em Mateus 12,7, Jesus fala assim: mas se vocês soubessem o que significa, perdão, eu acabei juntando ali, eu soubessem mas soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Eu pesquisei e sobre esse quero misericórdia e não sacrifício, isso está escrito em Oséias 6,6, que fala assim: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Jesus, ele pergunta aos fariseus, né? Ele pergunta não, ele afirma, né? Mas se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não estariam condenando inocentes, né? Porque foi o que aconteceu. Vocês não teriam condenado inocentes, né? O que foi que aconteceu? Os fariseus eles viram, né, que os discípulos de Jesus eles estavam fazendo algo que não era lícito comer e eles foram questionar. E não é a primeira vez que os fariseus eles questionam a Jesus por algo que Jesus ou os discípulos dele estavam fazendo, né? E quando Jesus fala que eu quero misericórdia e não sacrifício, o que Jesus quis dizer é que os fariseus, eles faziam todos os sacrifícios, eles obedeciam todas as leis que estavam escritas, mas eles não tinham misericórdia. Eles ficavam perseguindo, eles ficavam julgando, eles ficavam tentando condenar, sabe? E Jesus ele fala isso: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu vou comentar mais sobre isso aqui no resumo, porque eu acho que foi a parte que mais me pegou dessa passagem aqui, né? Sobre Jesus, o Senhor de Shabat, que é o que a gente está estudando agora. Mas vamos continuar e eu falo sobre isso no resumo. E Mateus 2,27 continua: e Jesus acrescentou, né? Jesus acrescentou depois de ter falado tudo aquilo lá: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus ele acrescenta, depois de ter falado que Davi fez, do que os sacerdotes faziam no templo, depois de Jesus ter falado a eles que se eles entendessem o que significa, né? Eu quero misericórdia e não sacrifício, eles não teriam condenado inocente. E Jesus ainda assim acrescenta isso aqui também. O sábado, Jesus fala que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Foi o sábado que foi estabelecido para o homem, não o homem para o sábado. Então, isso daqui, numa necessidade, né? Sim, numa necessidade sim. Por exemplo, eles estavam com fome. A gente percebe claramente que Jesus não condena isso. Ah, vocês estão com fome? É sábado, mas colham e se alimentem, né? É uma necessidade que eles estavam passando. E Jesus ele acrescenta isso aqui. Em Mateus 12,8 fala assim:
porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? E em Marcos 2:28 também fala, assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em Lucas 6:5 também fala, então Jesus lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus. A gente vê em vários lugares da Bíblia que trata Jesus como Filho do Homem, que chama Jesus de Filho do Homem. Se você pode pesquisar até na internet aí, Google, versículos que chamam Jesus de Filho do Homem, você vai conseguir ver. Vários versículos falam sobre isso. Então aqui, Jesus ele quis falar que o próprio Jesus era Senhor do sábado. Né? Então, tipo, os discípulos estavam com o próprio Senhor do sábado. Né? Então, se Jesus, ele, tipo, não questionou os caras, quem são os fariseus para fazer isso, né? Mas, então Jesus só acrescenta aqui. Então, Jesus lhe disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado, que, ou seja, eu, né? Eu sou o Senhor do sábado. Resumo agora. Basicamente aqui, em Jesus, o Senhor de Shabat, né? Que é como está o título na minha Bíblia. Jesus, ele estava num sábado, andando com os discípulos dele, e eles passam por como é o nome? É Searas? Searas. Então eles estavam passando por umas searas, pelas searas, né, que a Bíblia fala. E os discípulos de Jesus, eles estavam com fome, né? Então o que foi que aconteceu? Os discípulos de Jesus, eles passaram lá pela seara e eles colheram para comer. Eles colheram as espigas para comer. Então, os fariseus, eles veem isso, né? Os fariseus, eles veem isso e eles questionam a Jesus. Por que que os teus discípulos estão fazendo algo que não é lícito fazer no sábado? Como a gente viu, no sábado não era lícito fazer, né? Colher. Era o dia de descanso. Estava na lei, lá em Êxodo, como a gente viu no versículo, que o sábado era o dia de descanso. Então, os discípulos de Jesus, eles não poderiam estar fazendo aquilo, né? De colhendo as espigas e comendo no dia de sábado. Né? Então, Jesus, ele, quando os fariseus eles perguntam isso para Jesus, Jesus responde a eles em forma de pergunta. Jesus dá uma liçãozinha de moral legal neles. Jesus fala, vocês não ouviram, vocês não leram o que foi que Davi fez quando ele estava com fome junto com seus companheiros? Aí Jesus continuou falando, Davi ele entrou na casa de Deus, ele entrou no templo, ele pegou os pães da proposição, que só quem pode comer os pães da proposição são os sacerdotes. E Davi, ele pegou isso, não era lícito fazer isso, mas Davi fez, e ele deu também aos companheiros que estavam com ele, né? Porque eles estavam com fome. E Jesus continuou falando, vocês também não leram na lei que os sacerdotes, eles não cumprem a lei e eles saem sem culpa, né? Vamos ler aqui para não falar coisa errada. Aqui, ó. Que aos sábados os sacerdotes no templo, eles profanam o sábado, eles ficam sem culpa. Aí Jesus fala, aqui está um que é maior do que o templo, né? Então, o próprio Jesus, ele falou que ele era maior do que o templo, porque aqui está um, quem era que estava lá? Era Jesus que estava lá com eles. E Jesus acrescenta também, Jesus fala, se vocês entendessem o que isso significa, né? Quero misericórdia e não sacrifício, que está escrito lá em Oséias 6,6, que a gente viu aí no versículo. Jesus falou a eles que se eles entendessem o que isso significava, eles não estavam condenando inocentes, ou não teriam condenado inocentes. E essa é a parte aqui que eu queria comentar, né, um pouco mais sobre misericórdia e não sacrifício, sobre Jesus falar que quer misericórdia e não sacrifício, que além do que isso significa, eu não consegui entender. Como a gente viu, os fariseus, eles eram homens de lei. Eles entendiam da lei. Eles entendiam muito da lei, porque se eles não entendessem, eles não estavam questionando segundo a lei. Eles cumpriam a lei, mas, né, eles faziam isso, eles faziam o sacrifício, faziam tudo que a lei falava que era para fazer, mas eles não tinham misericórdia. Quando Jesus ele foi curar uma pessoa doente no sábado, eles questionaram. Quando Jesus foi fazer coisas boas no sábado, eles questionaram. Questionou agora os discípulos quando eles foram comer. Então, os fariseus, a gente vê ao longo do que a gente está estudando aqui, que os fariseus eles perseguem Jesus. Tanto é que tem uma passagem que fala que eles tramaram para ver como que eles conseguiriam matar Jesus. Gente, como assim matar o próprio Jesus? Tipo, os caras eram cristãos, os caras não eram os crentes da época, eles entendiam da lei, eles seguiam a lei, mas eles não tinham misericórdia, né? Então Jesus ele fala, quero misericórdia e não sacrifício. Porque assim, o que eu consigo entender disso aqui é que não adianta
eles se sacrificarem tanto, eles cumprirem todas as leis, mas eles não terem misericórdia, não adianta de nada. Como se para Jesus não fosse nada. Porque o que Jesus quer é misericórdia, sabe? E isso aqui para os dias de hoje é tipo algo que é muito real pra gente. Porque tem muita gente que faz muita coisa, que cumpre tudo direitinho o que a Bíblia fala, em relação às leis, em relação aos mandamentos, em relação ao que é bom assim, né? Que Deus ele manda, Jesus ensinou pra gente fazer em relação a não adulterar, em relação enfim, né? As leis da Bíblia, os mandamentos, aquilo que Jesus ele manda a gente fazer, mas não são misericordiosos, né? Vão à igreja de domingo a domingo, participam de tudo na igreja, mas não são misericordiosos. Quando vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, ao invés de aconselhar, vão julgar, né? Ao invés de ajudar a pessoa, fica fofocando, fica falando, fica piorando ainda a situação da pessoa, ao invés de levar Cristo, ao invés de ajudar a pessoa, ao invés de levantar a pessoa. Vê uma pessoa dentro da igreja passando por necessidade, sei lá, entrando com roupa feia, ou sei lá, julga, reclama, não vai procurar ajudar, entendeu? Então, assim, nos dias de hoje, a gente precisa entender que, da mesma forma que eram os fariseus, que Jesus falou sobre isso, com a gente também é da mesma forma. Jesus, ele quer misericórdia, não sacrifício, então não adianta estar na igreja, domingo a domingo, participando de 1 milhão de ministérios, de todos os ministérios da igreja, mas não tem misericórdia. É uma pessoa que não tem misericórdia de uma pessoa que não é cristã, ou até mesmo de uma pessoa que é cristã da própria igreja, um membro da igreja, e só faz julgar, só faz fofocar, só sabe falar da vida, não ajuda, só critica, não adianta. Então isso aqui eu acho que dessa passagem foi o que eu mais consegui, sabe, pegar como aprendizagem, que é isso. Lembrem-se, 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 lembrem-se. Jesus, Deus, ele quer misericórdia e não sacrifício. Então não adianta fazer tanto sacrifício se no teu coração não tem um pingo de misericórdia. Em vão. É em vão, porque o próprio Jesus falou que ele quer misericórdia, não sacrifício. Então eu já entendo que é em vão. Se a pessoa ela faz 1 milhão de sacrifícios, ora, jejua, tá na igreja de domingo a domingo, participando de 1 milhão de coisas, mas não tem misericórdia, não adianta. Para Deus é mesmo que para mim. Eu acredito, né? Isso aqui é o que eu consigo entender quando eu leio isso. Para Deus não é nada, porque Jesus quer misericórdia, não sacrifício. É claro que Jesus também quer sacrifício, mas ele quer sacrifício seguido de misericórdia, porque se não tiver misericórdia, não vale, não adianta, né? Então foi isso que Jesus ensinou a eles e Jesus continuou falando que o Filho do Homem era o Senhor do sábado, né? Então o próprio Jesus é o Senhor do sábado, que o sábado ele não foi feito para que o homem não foi feito para o sábado. Então o homem não tem que passar fome, passar necessidade por conta do sábado. Não. O sábado foi feito para o homem, então não há necessidade sim. A pessoa ela tem que se alimentar, ela deve se alimentar, porque se ela não se alimenta, como é que ela vai sobreviver? Se ela não trabalha, como é que ela vai sobreviver? Entendeu? Então é isso que a gente aprende aqui sobre Jesus, o Senhor de Shabat, né? Isso aqui é um dos mandamentos, né? Que é guardar o sábado. Mas é isso. Foi isso que a gente conseguiu pegar e entender. Lembrem-se dessa parte do quero misericórdia, não sacrifício, porque isso aqui é muito importante pra gente. Muito, muito importante pra gente. Tá, é isso. Até o próximo estudo. Deus te abençoe. O próximo tema que a gente vai estudar é o homem com a mão atrofiada, que está lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 9 a 14. Também está lá em Marcos 3, versículo 1 ao 6. E também está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 6 a 11. Tá, isso. Deus te abençoe.